Muito bem. Então, a gente vai usar a segunda lei de Newton aqui, aquela que diz que a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. A lei mais importante da ciência. Rapidinho, você tá apresentando a tela? Sim, Porque não tá sim. aparecendo pra mim. Por isso que eu digo para aula ser no computador. Porque no iPad, no celular dá problema, mas eu estou apresentando. Então, eu acho que você tem que dar um F5 aí, ou sair e entrar de novo, alguma coisa assim, beleza? Eu vou sair e entrar de novo. Beleza. E aí, aparecendo? Agora está aparecendo alguma coisa aí? Sim, apareceu. Ah, que bom. Então, muito bem, eu estava falando sobre a segunda lei de Newton, ela que resolve esse problema. Eu não sei como é que o teu professor escreve, mas a maioria escreve assim, ó. Força resultante, ou seja, a soma de todas as forças que agem no problema, igual a massa vezes a aceleração. Conhece essa equação aqui? Sim. Ótimo. Então, a gente vai trabalhar com esse problema levando isso em conta. Só que olha o que ele falou aqui, que interessante. Ele falou como se fossem uma só. Isso é muito importante para esse problema. Porque tem três caixas, mas tu pode pensar que é uma caixa só. Isso facilita muito a conta, entende? Ó, tu põe uma caixona aqui só, ó. Oh, meu Deus, sumiu a caixa, agora sim. Na prática, né, tu tá empurrando as três juntas, então é como se fosse uma só, entendeu? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Quem é a única força que está agindo aqui? Não sei, é o que eu quero saber. Então, eu escrevo aqui que eu quero saber quem é a força. Eu vou usar a segunda lei de Newton. Eu gosto de deixar as coisas nessa ordem. Eu primeiro coloco o que eu estou procurando, para a gente não se perder, né? Problema de física é muito fácil se perder. E coloco aqui a equação que resolve o problema. A segunda lei de Newton. Agora eu preciso identificar as coisas. Quem são as forças que agem nesse problema? Nesse problema tem uma força apenas agindo para causar o movimento, que é a força F. Aí você pode estar perguntando, professor, mas não tem a força peso, não tem a força normal? Tem todas elas. Uhum. Mas elas não estão agindo no movimento para frente, porque essas forças para cima e para baixo só agem para cima e para baixo, não agem para direita e para esquerda. Tá. Então, quando a gente está pensando no movimento horizontal, que é o caso aqui, elas não vão fazer diferença nenhuma, tá bom? A menos que tivesse atrito, mas não tem atrito. Então a gente ignora. Portanto, a única força que tem aqui é a F que eu estou procurando. E quem é a massa, né? Veja, você está considerando as três caixas como se fossem uma só. Então a massa delas deve ser somadas, ok? Uhum. Então eu vou falar o seguinte, olha só que legal. Eu vou dizer que emisão aqui, emisão vezes aceleração. Só que quem que é o emisão? O emisão é o M1 mais o M2 mais o M3, que, de acordo com o enunciado, é 45 mais 21 mais 34. 45 mais 21 mais 34. Tem como você fazer essa soma aqui para mim e me dizer quanto é que dá? Sim. Sem pressa, faz certo aí. Dá 100. Né? É verdade, dá 100. 21 mais 34 é 55, 55 mais 45, 100, mais 100 quilos. Não esquece da unidade, hein? 100 quilos. Tá. Tá bom? Muy bueno. Bem, quem é a aceleração? De acordo com o enunciado, a aceleração é 1,2 ou 1,20, tanto faz. Esse zero aí não faz diferença nenhuma. 1,20 metros por segundo ao quadrado. Aceleração sempre nessa unidade. Então pronto, né? Agora é só copiar aqui e jogar os valores. A massa é 100 e a aceleração 1,20.
20. Quando você multiplica, vai dar 120 newtons. Alguma dúvida? Não. Fácil? Achou fácil? Sim. Então tá bom, gostei do que eu ouvi. Agora vem a parte difícil. Até eu me pegava um pouco para entender isso antes. Agora eu estou entendendo melhor. Acha a força exercida por M2 em M3. A gente quer saber qual é a força que o M2 aplica no M3. Porque na prática, né, quem está empurrando o M3 é a caixa M2. Sim. Muito bem. A gente sabe que é devido a essa força que está sendo aplicada aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que na prática o M2 empurra o M3. Então a gente vai dizer que o M3 está vindo para cá por causa dessa força, que eu vou colocar assim, ó, M2 em M3. Bem, como é que a gente vai fazer isso, né? De novo, pela segunda lei de Newton. Só que agora a gente vai fazer a segunda lei de Newton só para essa caixa, só para a caixa M3, que é a caixa que a gente está querendo encontrar a força. Ok? Uhum. Note que nessa caixa M3, a força F não está agindo. A força F age na caixa M1, não na M3. Então, na prática, novamente, a única força que age na caixa M3 é essa aqui, ó. Só essa. Uhum. Então, esse é um problema de muito detalhe, tem muito detalhe aqui. Então, eu vou escrever um pouco sobre o que eu falei, para depois você poder ler e entender, né? Depois vai esquecer tudo se eu não escrever. Ó. No problema anterior, fizemos levando em conta que as três caixas eram uma só. Agora vamos pensar apenas na M3. Sendo assim, notamos que a única força que age nela é a força que vem de M2. Pronto. Uma vez tendo entendido isso e tendo entendido que a gente tem que utilizar a segunda lei de Newton, então, agora massa vezes aceleração. Qual é a massa que está sofrendo a força? É só a massa do M3. Uhum. E agora vem o segredo macabro e louco desse problema. Todas as caixas se mexem com a mesma aceleração, porque elas estão grudadas, certo? Sim. Não tem como essa caixa se mexer mais ou menos rápido que essa, porque elas estão grudadas. É que nem quando você está num carro, a sua velocidade é a velocidade do carro, certo? Sim. Então, portanto, a gente já sabe qual é a aceleração desse problema, desta caixinha M3. É a mesma do sistema como um todo. 1.2, 1.20. Pegou a ideia? Sim. Muito bem. E a gente também. Bem, eu vou escrever o passo a passo aqui, né? Colocar, veja que eu não coloquei a aceleração 3, eu coloquei simplesmente a aceleração, porque é a aceleração do sistema como um todo. E se ele tivesse te perguntado, a posição e a velocidade também é a mesma. Então, aqui 1.20 e a massa da caixa 3 é 34. Tá. Então agora é só fazer essa continha aí. Faz essa continha para mim, por favor. Quando chegar na resposta, me fala. Tá 40,8? Não tenho ideia, mas eu confio em você.
Só não esqueça da unidade. 40,8 newtons. Certo? Ah, Certo. Pronto, fizemos a primeira aí. Alguma dúvida? não. Não, então, recapitulando aqui em 30 segundos. Tínhamos o sistema com 3 caixas, deixamos uma caixa só. Assim a gente encontrou a força que age no sistema como um todo. Então, depois disso, uma vez encontrado essa força que pedia na A, nós fomos para B. A gente levou em conta que só tem uma força que age na B, que é a força da caixa 2 na caixa 3. Colocamos então a massa da caixa 3 e a aceleração do sistema como um todo, porque a aceleração do sistema como um todo é a aceleração de cada um dos termos. Ótimo. Agora a gente pode ir para a próxima. Deixa eu por aqui. Ah, podemos fazer, tipo, dois de cada tópico, porque então, aí, ó, Cadê o quê? vai, Não entendi o que falou. ah, É a no, desgraça de um cachorro latindo aqui. Deixa eu fechar minha janela. tá. Voltei, pode falar, desculpa. Tá. Tem, na guia tem 8 temas. Podemos fazer dois de cada tema, porque o professor, ele faz, tipo, que na prova vai ter 8 questões. Então, ele faz uma tema, explica, tipo, com exemplos de como vai ser a primeira questão. A segunda tema é como a segunda questão vai ser, sabe? Claro, beleza, vamos lá. Tem alguma questão que tu queira ver em especial ou eu escolho? Pode escolher. Tá, então a gente vai fazer. Vamos fazer esse dos bloquinhos com a polia. Deixa eu pôr aqui. Agora, deixa eu copiar o resto da imagem. Pronto. Dois corpos estão ligados, como na figura. Então, eles estão ligados por uma polia e por fios. O corpo 1 está pendente, tem massa m. O corpo 2, que se move em uma mesa horizontal, tem massa 4m. Considerando a gravidade, calcule a aceleração do sistema. Muito bem. Ó, o que tu tem, o que tu tem que pensar é o seguinte: há uma força puxando esse sistema. Só uma, porque não tem atrito. Então, a única força que puxa esse sistema é a gravidade. Tá. Ou seja, força-peso, né? Sim. E o peso especial do M1 aqui. Há outras forças aqui além da força-peso? Sim. Tem as forças consequência do fato de eles estarem ligados por um fio, que é a tensão. A tensão da corda, por sinal, é a tensão da corda que puxa essa caixa para a esquerda. O meu professor, Mas, diga, diga. o meu professor, ele faz esse negócio, e, tipo, para todo mundo não esquecer que quando tem fio, tem tração, e quando tem tração, o tração puxa. Exato. Perfeito, perfeito. E mais especial que isso ainda, o peso vai ser igual a tração aqui, Sim. a princípio. Mas a gente vai conversar sobre isso. Não, 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 falei besteira, esquece. O peso, o peso seria igual à tração se o sistema estivesse parado, mas o sistema não está parado, ok? O Ah, sistema está em movimento, então não vai ser igual à tração. tá. Mas, de fato, né, a única força que age ali no blocão, no bloco grande, é a tração. Mas vamos lá, vamos aos poucos, vamos ver o que o problema pede. Aceleração do sistema. Muito bem. Então, como é que a gente vai encontrar a aceleração do sistema aqui? A gente pode pensar nos dois blocos separadamente. Então, eu vou pensar no bloco 1 agora, só no bloquinho pequenininho. Bem, quais são as forças que agem no bloquinho pequenininho? Bem, primeiro vamos lembrar que nós estamos num problema de segunda lei de Newton. Sim. Agora vamos colocar os detalhes. Quais são as forças que agem no bloquinho pequenininho?
Essas duas, certo? Sim. Eu vou considerar que para baixo é positivo. Então, peso menos atração igual a massa, que ele está chamando de emissão, vezes a aceleração. Bem, eu não tenho emissão, eu não tenho aceleração, por sinal que eu quero. A única coisa que eu tenho aqui é alguma coisa para o peso, né? Porque a gente sabe que peso é massa vezes gravidade, sempre. Peso é sempre massa vezes gravidade, beleza? Aham. Então, vou colocar aqui a massa do bloquinho, que é a emissão, G, que é 10, né? Posso até colocar o valor já, se eu quiser. Então, já vou colocar aqui 10 emissão, menos T grande, igual a emissão, vezes a aceleração. Tá aí a equação do primeiro bloco. Mas como você pode ver, tem muitas incógnitas. Então, a princípio, a gente não consegue encontrar o valor da aceleração, que é o nosso foco aqui. Vamos deixar claro que a gente quer achar a aceleração, certo? Então, agora, tu tem que fazer o corpo 2. Bem, aqui, a única força que age é a tração. Daí tu pode estar pensando, absurdo, mas essa tração aqui, não importa. Quando a gente está fazendo a segunda lei de Newton, grave o que eu vou falar, que é muito importante, as pessoas se confundem, hein, nesse ponto. Parece óbvio, mas não é. Na equação vai entrar apenas as forças que agem no corpo. Só no corpo. Então, só essa aqui. E acabou. Para o corpo 2 é só essa. Então, Ok. vamos colocar positivo, porque ele está indo para essa direção. Esquerda é positivo aqui, o que não é muito normal, mas a gente vai pôr. Igual a 4m, que é a massa. 4m, né, de acordo com o enunciado, vezes a aceleração. Muito bem. Foco no que a gente quer encontrar aqui. Aceleração. E a gente tem duas equações. A gente tem essa equação e essa. E, como eu falei para você, as trações são iguais, certo? Sim. Nós estamos falando da mesma corda, da mesma situação, as trações são as mesmas. Então, uma vez que as trações são as mesmas, eu posso fazer a substituição. Eu vou resolver esse sisteminha, porque isso aqui é um sistema de equações, fazendo uma substituição, ok? Eu pego isso aqui é t, então eu venho e substituo aqui. E assim eu vou conseguir encontrar a aceleração. Tu tá em qual ano da escola mesmo? Oi? Você está em qual ano da escola? Eu tô no primeiro ano do médio. Certo, primeiro ano do ensino médio. Então você já aprendeu sistemas de equações num outro momento. Não é difícil, é só fazer a substituição, beleza? Ah, Bem, eu vou fazer isso aqui, mas depois eu vou te pedir para refazer esse problema, tá bom? Porque se eu simplesmente ficar fazendo tudo, isso vai virar um vídeo do YouTube. E ninguém aprende nada vendo vídeo no YouTube. tá. Então, a gente só aprende pondo a mão na massa. O que que eu vou fazer? Vou resolver o sistema. Então, eu vou até escrever aqui para que tu lembres o que eu fiz depois. Não sei se está fácil, se está difícil para ti esses problemas. Tu disse que não tinha tentado, né? Como as tensões, trações são Mas iguais. tema Diga. de eu já tinha, tipo, feito alguns exercícios na escola, tipo, quando o professor Uhum. ia. Então, eu sei mais ou menos como que faz. Ah, muito bom, isso é ótimo. Por isso eu quero que você. Bem, eu não vou pedir então, já que você acha que sabe mais ou menos, eu não vou pedir então o mesmo problema. Eu vou pegar o outro da lista que eu acho parecido e daí você resolve. Ó, daí você pode estar se perguntando, ah, professor, mas ainda continua com duas incógnitas. Porque tem massa, que eu não sei, e tem aceleração também, que eu não sei, e é o que eu quero. Perfeito? Se eu quero aceleração, eu percebo que tem massa em todos os termos, então eu posso cortar. Como assim cortar, professor? É, porque eu vou dividir por massa dos dois lados. A massa normalmente desaparece nos problemas de cinemática. É de dinâmica, desculpa. Então vai cortar todas as m's aqui, vai ficar só 10m menos 4a igual a. Ok? Eu cortei. Eu simplesmente cortei.
matemática básica, né? Essa substituição aí. Então agora eu posso, por exemplo, passar esse cara para outro lado, eu vou ficar com 10 igual a 4A mais A, que dá 5A. Para mais detalhes dessa matemática, faça você ali depois. E agora eu posso passar esse 5 dividindo. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Vamos recapitular o que foi feito. Resposta D. Dois corpos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, forças. Escreva as forças. Então, escrevi as forças ali, percebi que no de baixo tem duas forças, no de cima tem uma só. Escrevi a equação do de baixo, escrevi a equação do de cima. A gente sabe que as trações são iguais, então a gente pode resolver um sistema, substituindo o que é tração, a outra equação. Percebo que tenho massa, que eu não sei quem é, mas eu não preciso saber quem é a aceleração. Então eu vou dividir todo mundo por massa, porque tem massa em todos os termos. Isso só é possível porque tem massa em todos os termos dessa equação. Então eu consegui cortar todo mundo, fiquei com uma equação só com aceleração e pronto. Moral da história. Não é porque você não tem o valor de uma incógnita que você vai precisar. A gente não precisou da massa, certo? Sim. Então, não se desespere. Pode ser que você não precise. Muito bem. Eu vou te enviar isso aqui e vou pegar um para que tu faças. Eu quero que você faça o máximo possível, sem a minha ajuda, ok? Tá bom. Claro, se surgir alguma coisa, mas assim, eu quero que você pense e tal. Você só vai me perguntar quando, não tenho mais ideia do que fazer, professor. Daí Tá. você me pergunta. Ah, vamos pegar uma mais ou menos, né? Não precisa ser tão fácil também. Acho que essa 1.4 é interessante. O professor parece que vai cobrar alguma coisa assim na prova, hein? Deixa eu pôr aqui. Quando que é a tua prova falando nisso? Oi? Quando será a sua provinha? Vai ser semana que vem, eu acho que ou quarta ou quinta, eu tenho que verificar, porque eu Bem, tenho aham. aí. Bem, olha só. O que que eu ia falar aqui? Eu vou enviar as coisas. Eu estava fazendo aqui coisa com outro aluno, não posso misturar. Eu vou enviar essa questão que a gente acabou de fazer para sua mãe, daí você pede para ela aí, para ela te enviar, beleza? Deixa eu só mandar para ela aqui primeiro, que estou organizando umas coisas. Agora sim, beleza. Vou enviar aqui, daí ela te manda e você pode usar o que eu fiz para lhe ajudar, beleza? Tá bom. Eu preciso ir rapidinho no banheiro. Na volta você me conta aí como é que estão as coisas. Deixa eu pôr a pergunta aqui. Então você já sabe a ideia. Desenhar as forças, escrever a lei de Newton, Tá. considerar blocos como se fosse uma coisa só, e assim vai, já volto.
E aí, conseguiu fazer alguma coisa? Sim, eu tô terminando. Que legal, cara. Parabéns. Que legal, que legal. Tá, eu fiz. ah, Primeiro eu fiz, tipo, vi as forças de cada bloco. Aham. Aí depois pra mim deu 7 metros por segundo ao quadrado. A aceleração. Certo, 7 metros por segundo ao quadrado. Ah, Entendi. Legal, 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 legal. Mas nós não estamos procurando aceleração, certo? é verdade. Aí tem que fazer o. Tá, peraí. Eu não terminei. Dá 21 nêutrons e 7 nêutrons. Oi? Não entendi nada. 21 e o que mais? E 7. Ah, então você está me dizendo que a resposta é a resposta E, certo? Sim. Então tá bom. Então tá bom, parece bom. Parece muito bom. Hum, Gostei. Vamos para a próxima, né? Deixa eu pegar lá a Ah, lista. Aqui, ó. Agora nós estamos falando forças em eixos diagonais com aceleração. O que que vai rolar aqui? Decomposição de vetores, né? Tem que achar os componentes, seno, cosseno, essas coisas aí, e por aí vai, né? ah, Ah, muito bem. Ai, ai, ai. Deixa eu arrumar aqui. Isso, agora.
Muito bem, então vamos lá. Considere a situação na qual um bloco de massa 5 kg é puxado ao longo de um piso horizontal sem atrito. E ideal com essa força, blá blá blá. Muito bem. O que que ele está pedindo aqui? Se a intensidade da força F aumenta lentamente, podemos afirmar que o bloco irá perder o contato com o piso de intensidade F for igual a... Muito bem. Tô gostando desse problema aí. Será que você saberia começar um problema como esse ou algo assim? Eu acho que não. Não sei. Sério? Eu não sou muito boa nas forças de equilíbrio com o seno e cosseno. Uhum, entendi. Bem, ah, bem, a gente tem que fazer a decomposição, tá? Deixa eu pôr aqui. Você não aprendeu seno e cossenos ainda na aula de matemática? Eu aprendi, mas eu nunca fui muito bem nessa parte de seno e cosseno. Certo, vamos fazer uma figura aqui para representar o problema. Tá o chão, aqui está a força F. A, a coisa é que a gente está interessado só nessa força que vai fazer ele perder o contato com o piso, né? Vai fazer ele perder o contato com o piso. Bem, como é que ele vai perder o contato com o piso? Se ele for puxado para cima, concorda comigo? Aham. Isso. Então a gente está interessado nessa componente da força aqui, ó, a componente vertical, ok? Sim. As forças têm componentes. Então essa aqui, vamos dizer assim, é Fy. É a componente vertical da força F. Ela também tem, obviamente, uma componente horizontal. E se você reparar bem, a componente vertical e a horizontal e a F de verdade aqui formam um triângulo, não é mesmo? Sim. Você pode pensar aqui que esse cara é igual a esse. Só estou deslocando ele ali para tu entender melhor. Mas são um triângulo, então a gente pode usar relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, até a hipotenusa, o teorema de Pitágoras, a gente pode usar. Aham. Muito bem. A questão é que ele citou esse ângulo é 30, e a gente já entendeu, né, que aqui é a mesma FY, né, se a gente fosse pensar para fazer as continhas, para entender que isso é um triângulo, etc. Beleza? Então vamos olhar desse jeito para que a coisa fique mais clara. Agora vamos pensar nas forças que agem no bloco. A gente sabe que tem a força peso e a força normal, concorda comigo? Sim. Isso. Então, tem três forças associadas com o movimento vertical, com o movimento para cima e para baixo. Normal, peso e Fy. Veja, para que ele comece a subir, é necessário que essa força aqui seja forte, né, suficiente para puxar ele. Concorda comigo? Sim. Isso. Então a ideia é essa. A ideia vai ser justamente essa. Bem, vamos entender um pouco da natureza da força normal também. A força normal, ela é a força que a superfície aplica no objeto. Ou seja, se o objeto está caindo, não tem força normal, concorda comigo? Aham. O objeto caindo aqui em queda livre. Só tem a força peso. Por quê? Porque não tem uma superfície. A hora que tiver uma superfície, tá, aí tem peso e a normal. Pegou a ideia? Sim. Então tá bom. Agora com isso em mente, vamos pensar o seguinte. Do jeito que está desenhado aqui, quais são as forças que agem nesse bloco na vertical? Eu acho que tu concorda comigo que vai ser Fy, a N, menos a peso, certo? Sim. Tudo bem? Alguma dúvida que são essas? Não. Então tá, vamos falar aqui do eixo. E a gente quer, ó, o momento que irá perder o contato. Ou seja, é o momento que deixa de ter zero. Nesse instante exato que deixa de ter zero. Qual é a força que vai fazer ele ali, ó, deixar de ter zero? Ok? Então, por isso que eu vou colocar zero aqui. Porque eu vou chegar no limiar da força para que isso ocorra. Quando eu coloco zero, entendeu? Agora que tá entendido isso? Sim. Então, vamos continuar.
A gente quer que ele perca o contato com o piso. Se ele vai perder o contato com o piso, ele vai deixar de ter a superfície segurando ele. Ou seja, ele vai estar numa mesma situação que uma bola caindo, sem superfície. Ou seja, a normal não vai existir, certo? Ah, Então a gente vai dizer que a normal é zero. Portanto, para que ocorra isso, é necessário que a componente y da força seja igual à força peso. Ou seja, a componente y da força tem que ser igual a massa vezes a gravidade. Pegou a ideia? Porque eu passei o peso para lá e pronto. Certo? certo. Muito bem. Qual é o peso dessa parada aí? Aí, ó. 5. Ah, Então, olha só que curioso. Achamos o Fy já. 5 vezes a gravidade, que é 10, o Fy é 50, certo? sim. Muito bem, essa é a resposta? Não. Porque ele não está pedindo o Fy, ele está pedindo a F, essa F aqui. Beleza? Nós Aham. tiramos o Fy, mas ele quer essa aqui. Claro que o Fy e ela se relacionam. Então a gente vai usar o Fy para encontrar ela. Agora você pode decorar o que eu vou te mostrar aqui, porque vai ser sempre dessa forma. Então, decore. Eu posso te explicar o porquê depois, mas Fy é sempre igual a F vezes o seno do ângulo, beleza? Sempre é vezes o seno. O y é cosseno e o x é com o cosseno, ok? Tá. Se eu estivesse procurando fx, seria f vezes o cosseno. Mas eu estou procurando fy. Agora, por quê? Porque o fy é o cateto oposto. Lembra de seno ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa? O cateto oposto é o fy e a hipotenusa é o f. Então, se a gente pensar em seno, né? Seno é igual ao cateto oposto, que no caso aqui é o fy, dividido pela hipotenusa, que é f. Agora eu posso passar esse f para o outro lado multiplicando, eu vou ficar com f seno de θ igual a fy. Pronto. Fácil desse jeito. Não é para ter medo de seno e cosseno, é muito óbvio, é muito direto sempre. Então fica tranquila, Eba, beleza? Aham, e o bom é que o professor de física, ele coloca o valor dos senos, porque em matemática tem que decorar toda aquela música. Ah, sim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. É chato. Mas aqui não precisa, que bom, né? Então, vamos encontrar a f, que é o que nós estamos interessados. A f vai ser fy, que é o que eu já tenho, dividido pelo seno do ângulo, que eu também tenho. Fy, de acordo com o que eu acabei de encontrar, é 50. E o seno do ângulo, de acordo com o enunciado, é meio. Então, agora é sua vez. Faça essa conta aí e me diga quanto é que dá. Dá 100. Dá 100. 100 o quê? 100 bananas? Não, 100 é... Estamos falando de força. Qual que é a unidade de força? Ah, ai, cadê? Vai buscar aí, vamos descobrir e me fala. É, Newtons. Exatamente. Newtons. Muy bien. Agora, vamos continuando aqui. Tinha mais alguma coisa nessa? Não era só isso. Resposta aí, 100 newtons. Muito bem. Alguma dúvida? Ah, não. Então vamos recapitular. Nós tínhamos um problema onde o corpo estava sendo puxado na diagonal, mas para que ele suba, que é o que o problema está pedindo, é necessário apenas a força vertical ali, a componente vertical da força que a gente está aplicando. Então, foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Portanto,
Eu fiz os desenhos, eu mostrei para ti a decomposição, que tem a ver com seno, cosseno e tangente. Encontrei o FY, porque a força tem a ver com o FY. Então, eu primeiro encontrei o FY aqui, deixando claro que a normal vai ser zero, uma vez que a gente quer que perca o contato com a mesa, certo? Isso vai acontecer exatamente no momento em que a gente perde o contato, ou seja, exatamente quando é zero ali. Daí, pronto, por isso que eu coloquei que a aceleração é zero, porque assim, nesse momento exato que ela é zero que começa a perda do contato. Então, o que vai acontecer depois disso? A gente encontra o FY e joga na fórmula que veio da trigonometria. Essa fórmula aqui veio da hora que eu estava lá trabalhando com os triângulos. Beleza? É Aham. isso. Muito bem. Muito bem. Então agora vamos para a próxima pergunta. Bem, esse eu quero que tu comece para a gente aproveitar melhor o tempo. Ah, uhum. Ó, essa 2.3 parece bem simpática, né? Olha só que simpática. Bem parecida aí com o que a gente acabou de fazer, não é mesmo? Só que vai Aham. ter mais de uma força agora. Então tu só vai ter que colocar mais uma força na continha. Deixa eu só colocar aqui. Não se preocupe muito com seno e cosseno, porque como tu mesmo falou, teu professor diz ali, né? Você só precisa entender de onde que essas coisas vêm. E principal, você tem que decorar, velho. Tem que decorar aqui. Ó, a componente x é com o cosseno. E a componente y é com o seno. Veja que eu nem estou fazendo observação nenhuma ali das coisas. É porque é decorado. É sempre desse jeito. A vertical é cosseno, a horizontal é com cosseno. Então eu vou salvar isso aqui, mandar para sua mãe. E qualquer coisa tu me pergunta. Mas eu acho que você consegue sozinho. Ok? Aham. Legal. Então deixa eu mandar aqui. Tá enviado. Qualquer coisa me pergunta. Então, minha amiga, algum problema aqui ou sabe começar? Já leu? Sim. Ah, que bom. Tá entendendo como começa? Aham. Ah, que legal. Qualquer coisa pergunta, hein? Tá bom.
Dá 12 newtons? 12 newtons é a opção, né? Gostei, gostei. Isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, 12 newtons. Bem, vamos ver mais um tema aqui. Equilíbrio. Equilíbrio estático. Isso costuma ser uma matéria lá do fim do primeiro ano. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu. A partir do esquema abaixo, partindo das condições de equilíbrio estático, determina a intensidade das forças de tração do fio A, B e C. Aqui tem que entender bem essas coisas aí de seno, cosseno, tem que ter bastante confiança. Vamos lá, vou fazer esse, depois tu pode fazer outro. Depois tu pode fazer outro. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Muito bem. O que que acontece? Quando a gente tá, presta atenção, quando a gente tiver um probleminha desse aqui, minha amiga, a gente tem que pensar no ponto de ligação dos fiozinhos, ok? É sempre no ponto O aqui, ou zero, que a gente está interessado. Então, a gente faz os vetorzinhos agora. Vamos ter um vetor para baixo, certo? A força peso aqui, concorda comigo? Uhum. Outro vetor que tem aqui é o vetor da tração do fio. A gente pode chamar ele de TB. E para cá tem o TC. Muito bem. Determina a intensidade das forças de tração dos fios A, B e C. Bem, o TA, né, curiosamente, ele é igual ao peso, né? Então ele é o mais fácil de achar. Já dá para ganhar um terço da nota aqui, já de cara, já. Porque é simplesmente dizer que o TA é igual ao peso, né? Então vamos colocar aqui A. TA igual à força peso do bloco. Então a gente sabe que TA é igual a... o peso tem 150 newtons, então 150 newtons. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Então, o que importa aqui é o fio que nós estamos estudando. No fio A só tem uma força, força-peso. Pronto, acabou. Agora vamos pensar o TC. O TC e o TB vão ter que ser encontrados juntos, de certa forma. Por quê? Porque como é que eu posso dizer aqui? Eles têm uma relação, né? Tem uma relação. Bem, vamos lá, vamos aos poucos aqui. Se a gente pensar aqui, existe uma componente TB nesse ponto, e existe uma TBY, e existe uma componente aqui TBX, ok? Então, eu acho que eu fiz um erro aqui. Pô, me desculpa. Ignora o que eu falei aqui por um momento. Eu preciso pensar nisso aqui antes de ir falando besteira pra ti, tá bom? Me desculpa. Equilíbrio é um pouquinho diferente. Então, ignore brevemente o que eu falei ali. Não tá de todo errado, mas a gente vai pensar um pouquinho melhor. Tudo bem? Viu que eu fiz a decomposição aqui da força TB na componente horizontal e vertical dela? Entendeu o que eu fiz aqui? Uhum. Tá, eu só escrevi por enquanto, né? Não falei sobre ângulos e coisas assim. Agora eu vou falar, né? Bem, agora eu vou falar a parte física, depois eu falo da parte matemática dos ângulos. Esse ponto não está se mexendo. Significa que todas as forças para a esquerda são iguais a todas as forças para a direita. Então significa que essa força é igual a essa, concorda comigo? Uhum. Então eu vou escrever aqui que TC é igual ao TBX. Pronto. Agora, vamos falar da força da vertical. Ok? Uhum. Para a vertical também, as forças têm que ser as mesmas. Então, vamos lá. PA, que é a força que aponta para baixo, é igual a TBY. Mas agora vem o ponto. O ponto é o seguinte: TA é igual a peso. Como eu havia escrito antes, eu só queria fazer a coisa na ordem. Porque é a única força que está agindo ali para baixo. A força peso. Para baixo, para direção para baixo, só tem ela. Então ela é a TA. Elas são iguais, são a mesma coisa. Tudo bem? Uhum. Ótimo.
Então, se eu encontro a TA, porque eu sei quem é o peso, eu encontro automaticamente o TBY também. Então, eu acabei de encontrar 150 newtons. Logo, o TBY também é 150 newtons. Concorda comigo? Aham. Mas quem é TBY? Se você lembrar do que eu falei, você vai lembrar que o Y tinha a ver com o seno do ângulo, certo? O Y tinha a ver com o seno do ângulo. Mas daí você pode estar pensando, mas o seno está aqui em cima. Pois é. Mas por regra de ângulo alterno externo, aqui também é 60. É uma regra que diz que se tu tem um ângulo aqui, ele é igual ao ângulo lá do outro lado. Ok? Aham. Então, olha só que maravilha, né? Então a gente já sabe que aqui o TBY vai ser TB seno de 60. Então a gente consegue encontrar quem é o TB, para depois facilmente encontrar a força B e, por consequência, a força C também. Preciso desse cara. Bem, vamos lá. Tá acompanhando? Sim. Então vai ficar 150 dividido pelo seno de 60, que vai dar quanto? Vai dar 150 dividido por o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então Tá. vai ficar 300 raiz de 3. Só que se tu fizeres a multiplicação aqui do radical, né, a radiciação, tu vai ficar com 100 raiz de 3. Para mais detalhes, faça a multiplicação aqui, vai dar 3. 300 dividido por 3 é 100, 300 raiz de 3. Esse é o TB. Vamos lembrar que a gente precisa achar o TC. Nós já temos o TA, então vamos marcar aqui, encontrado. Nós já temos o TB encontrado, agora falta encontrar o TC. Mas se tu lembrares bem, TC é igual a TBX. E TBX é o TB cosseno, porque está na horizontal, certo? Aham. Bem, então a gente já sabe que vai ser o TB, cosseno de 60 é meio. E quem é TB? TB é o raiz de 3 sobre, é o 100 raiz de 3 que eu tinha encontrado antes. Aham. Então pronto. É só fazer 100 dividido por 2, certo? Eu faço aqui a multiplicação e a divisão na ordem que eu quiser. Então vai ficar 50 raiz de 3. Beleza? Beleza. Então tá bom. Bem, acho que foi bem legal, deu para fazer bastante conta, deu para ver que você é uma menina esperta, entende tudo quando eu falo e fez as questões que eu pedi. Ótimo, nota 10 essa aula. Se você precisar de mais aulas, é só me chamar, beleza? Tá bom. Então tá Obrigada. bom. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Obrigada.